Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Jornal o Globo. Aqui no estúdio da redação a gente sempre recebe um convidado para trocar ideias, fazer revelações e abrir o coração. Djavan, Marina Silva, Débora Bloch, Pedro Bial, Angélica, Paola Oliveira, Tony Ramos, Thaís Araújo e muitos outros já estiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo e no Spotify. Hoje, quem veio é a jornalista e apresentadora Tati Machado, que tem como marca registrada a alegria, esse sorrisão contagiante e pode ser vista espalhando sua inteligência e carisma gigante nos programas Mais Você, Encontro com Patrícia Poeta e Saia Justa. Obrigada, Tati! Gente, não, você lançou a lista de todo mundo que já veio aqui. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho nem roupa pra esse momento. Mas eu te agradeço. Nesse patamar. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. Tô pronta pra bater esse papo. Que bom, que bom. Você é muito maravilhosa, Tati. Eu queria começar, né, perguntando. Tá animada com o ano que chega, 2026? Quais são os planos, projetos? Nossa Senhora, porque todo começo de ano tem o quê? Big Brother Brasil chegando. E aí eu costumo dizer que, assim, eu fazia isso de forma gratuita, porque eu sempre fui fã de Big Brother. Então você imagina conseguir trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então esse começo do ano tem uma tensão, aquele friozinho na barriga, porque é o BBB que chega. Então a gente vai ficar aí 3 meses, né, 100 dias embarcado nisso. E muito feliz, né, muito feliz com esse BBB que tá chegando e com 2026 ansiosa pra ele. Você tem ideia do que vem por aí? Você tem novidades? O que eu tenho de novidade no momento é que eu vou continuar no Saia Justa, né? Porque o Saia Justa, ele tem um costume de muitas vezes fazer renovação dos apresentadores que estão ali. Então, minha maior novidade desse ano é que daqui a pouco começa o Saia Justa e eu vou estar nele também. Que vai trabalhar pra caramba, hein, Tati? Mas isso aí, minha filha. É sua vida. Tem uma coisa que eu gosto é trabalhar. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo trabalhar com o que ama, né? E eu consigo fazer isso, então eu fico muito feliz. 2025 foi um ano de muitas conquistas, assim, profissionais pra você. O que você destaca? Ai, meu Deus, eu acho que a maior 2025 de profissionalmente foi substituir a Ana Maria nas férias dela. Porque você já brilhantava o programa com seu carisma, Mas não leveza, esperava comentando, mesmo, mas substituir Maria. Ana Maria Braga, como é que foi isso? Meu sovaco fica até suado aqui pra falar com você, porque ela é insubstituível. E a minha maior inspiração, assim, eu podia estar no programa dela fazendo qualquer função, é um aprendizado assustador. Então, quando eu sou chamada para substituir a Ana e sei que é um desejo dela, aí eu falei, meu Deus, E é fruto de muito trabalho, eu fico orgulhosa de mim mesma, sabe? Orgulhosa mesmo, porque eu acho que eu sou merecedora, sabe? E eu fiquei um tempo afastada, quando eu voltar nesse lugar, assim, muita responsabilidade e foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. Você deve ter se beliscado pra acreditar que ia substituí-la. Eu acho que eu tô me beliscando agora, porque a Ana... O que você aprendeu com ela, assim, de mais valioso? A Ana, primeiro que ela é uma bruxinha, né? Ela às vezes me olha e ela fala assim, o que houve? E aí meu Deus, eu não consegui disfarçar, nada passa batido. E eu não tô falando só de mim, que tô ali com ela na frente da câmera. A Ana é assim com todo mundo da equipe dela. E ela vai trabalhar sem voz, vai trabalhar quase virada, porque tem compromisso à noite, e aí chega em casa de madrugada, assim. Você ter 76 anos e você fazer isso, e você vê no olho dela que ela tá fazendo aquilo porque ela ama, porque aquilo ali é a vida dela. Então, acho que eu aprendo isso, sabe? E fora como se comunica com as pessoas, né? A Ana, você vê, uma mulher que tá só no Mais Você há 26 anos, na televisão há anos, né? Ela é simples. Ela é gente como a gente. E eu acho que eu aprendo muito como entrevistadora, e você tá aqui me entrevistando hoje. A Ana, no programa dela, não é sobre ela. Quando ela recebe um convidado, é como se o tempo parasse. Às vezes, o programa tem 50 minutos. A Ana consegue, em 50 minutos, envolver de uma forma e aquela pessoa e escutar. Você pode prestar sempre atenção. E eu fico nos bastidores vendo isso. Ela tá conversando com a pessoa assim. Aí a pessoa tá falando, ela fica olhando, assim, no fundo do olhar. Ela não tá... peraí, qual que é a próxima pergunta que eu tenho que fazer? Peraí, ela tá envolvida.
E esse envolvimento, não à toa, a gente vê o sucesso do programa dela, 26 anos no ar, né? Vai fazer 27 agora em 2026, nesse ano. Então, é maravilhoso. Só aprendo, menina, olha. E aquela comida de verdade? Outro tema. Sério, gente. Dizem que não é de verdade. E aí eu sempre faço vídeo falando, olha só, galera, é tudo de verdade. É tudo de verdade. A maioria das coisas feitas pela equipe da Ana mesmo, a equipe da cozinha que é fera. Esses dias mesmo, eu bati na cozinha e falei, gente, tem alguma coisinha aí só pra eu roubar que eu tô achando que minha pressão tá caindo um pouco. Aí eles foram abrir um pote de polvilho. Aí eu fui, peguei um biscoito polvilho e aí eu falei, nossa, gente, delicioso. A gente que fez, eu falei, ué, me vê mais 5 aqui, obrigada. Que máximo. É tudo. E é legal que todo mundo aproveita. Todo mundo, quando termina o programa, não tem desperdício, todo mundo come, todo mundo divide. Então, é bom demais. Ô, Tati, você começou a sua carreira no jornalismo no SBT, num estágio como produtora. 2013 entrou como estagiária do G-Show. 2017 começou a apresentar boletins nas redes sociais do Big Brother Brasil. Apresentou o programa sobre Malhação. Veio Se Joga em 2019, seguido do É de Casa, Encontro com Fátima Bernardes, Saia Justa, Mais Você. Só a gente sabe o duro que a gente dá. Fato. Mas quem olha de fora tem a sensação que você teve uma carreira meteórica. Me incomoda um pouco, sabia? O quê? Esse olhar? É, porque eu lembro que logo que eu comecei a aparecer, assim, muito meteórico, assim, de alguma maneira, eu lembro que a maior pesquisa que fazia sobre mim na internet era Tati Machado é filha de quem? Porque numa certeza de que alguém tinha me colocado ali, quase que como se eu fosse o Marinho, uma da família Marinho. Mas as pessoas não sabiam esse por trás. Você falou aí, eu entrei como estagiária na Globo, passei por todo o processo, que não é um processo simples também. Entrei no G-Show, aí acabei começando a aparecer em algumas coisas na internet, quando as redes sociais começaram a bombar um pouco mais. E aí as coisas foram acontecendo. Então, assim, pra mim, na minha vida, eu acho que foi literalmente um passinho de cada vez. Mas às vezes a percepção das outras pessoas é de que realmente, bum. É claro que assim, teve momentos, que nem quando eu viralizei fazendo a dancinha, que aí foi a música do Dennis DJ. Dennis DJ e do Kevin e o Chris. Quando eu viralizei, realmente, assim, de um dia pra noite, eu acho que em 2 dias eu ganhei 600 mil seguidores. Com uma coisinha que eu fiz, um rabinho rodando, viralizou. Então, realmente, nesse sentido, assim, de quando eu verdadeiramente viralizei, foi realmente muito rápido. Mas eu acho que quando vai pensando na carreira mesmo, um degrauzinho de cada vez, eu acho que também é bom pra mim isso, porque eu vou entendendo. E o fato de eu ter vivido todas essas coisas que você falou por trás das câmeras e já estar convivendo com o meio artístico de alguma maneira, mesmo não aparecendo na televisão, isso me dá muito pé no chão. Mas eu tenho a sensação, assim, que onde te colocam dá certo. Você floresce em todos os meio lugares. Coringa, né? É que você vai, assim, porque, a que você atribui isso? Você é uma pessoa à vontade, onde quer que você esteja. Você chegou aqui, parecia que a gente já era amiga já de anos, né? Que a gente trabalhava aqui na redação. Exato. Junta. Eu tenho um poder de adaptação muito grande. Eu acho, assim, eu consigo circular de maneira fácil, assim, pelos lugares. E eu acho que é isso também. E muita vontade, assim. Eu sempre comento que eu acho que na Globo acontece muito comigo do carro tá passando. Então, quando viraram pra mim e falaram, tá, a gente quer que você venha pra São Paulo, porque o encontro vai vir pra São Paulo. Eu, de primeiro, eu falei, meu Deus, eu não quero ir pra São Paulo. Eu não tenho nenhuma pretensão de morar em São Paulo, meu Deus. Mas eu vi que o carro tava passando. E, de alguma maneira, não sei se um faro, alguma coisa, uma vontade visceral de, peraí, então deixa eu entrar nesse carro. Brum. E aí eu vou. E aí quando eu vejo, eu falo, até que deu certo. Mas vou cagada, literalmente. Pega o bonde, eu né? Eu pego o bonde, mas eu acho que eu tenho um poder de adaptação. E isso tem sido ótimo, porque a Globo, de alguma maneira, pode me aproveitar em vários lugares também. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas a Tati faz tudo, toda hora eu tô vendo ela em tudo quanto é lugar. Mas é isso, porque eles já sabem que podem contar comigo no que precisar, entendeu? E isso tem sido muito bom também. Mas tem também uma naturalidade sua que aproxima do povo, assim. Você é gente como a gente. Você parece que a gente vai esbarrar no ônibus que a gente tava falando. Se bobear, vai. Se bobear, vai. Eu sou essa pessoa. Eu virei famosa, ganhei dinheiro e tudo mais. Mas eu tento ainda manter a minha vida como eu sempre tive.
Então, se você for, quando eu tô no Rio, se você passar pela Praia do Leme, provavelmente eu vou estar lá. Meu marido, Onde você foi criada, onde eu fui né? criada com meu marido jogando futebol e eu deitada debaixo de um coqueiro, e toda cheia de areia. Eu sou essa pessoa. Eu não deixo de andar em nenhum lugar, não deixo de ir pra festa, não deixo de fazer as minhas coisas. E eu acho que muito isso também porque eu tenho um marido que não é famoso. E eu tenho amigos, minha base de amigos são amigos que não são famosos. E eu quero estar com eles, pô. Então não é porque aconteceu comigo e que às vezes estar em alguns ambientes você é mais assediado que eu vou deixar de viver. Então eu vou viver fazendo selfie com a galera que gosta de mim e pede selfie comigo e tá tudo certo, assim. Eu acho que tenho isso. E as pessoas se sentem realmente representadas. A maior pergunta que eu recebo, assim, por exemplo, eu, quando fui pra Globo de São Paulo e comecei a trabalhar com a equipe de lá, todo mundo virava pra mim e falava assim, Tati, as pessoas que sabem agora que eu tô trabalhando com você me perguntam, a Tati é aquilo mesmo da televisão? Mas eu acho que essa é uma visão muito de antigamente, né? Da coisa, né? Daquela coisa perfeita, do apresentador perfeito, daquela pessoa que trabalha que você, aquela coisa de tipo, sou perfeito, eu não tenho, eu O não, glamour criado em eu torno, não, né? não vou ao banheiro, nesse nível, né? Essa pessoa não vai ao banheiro. Eu acho que as pessoas sentiram que, nossa, a gente ganhou uma representante lá. Eu acho que isso vai desde da estética, do corpo e até do jeitão mesmo, tipo, vambora. Eu sou brincalhona, engraçada, você falou de, tipo, estar sempre alegre, com um sorrisão. Então, acho que isso também acaba aproximando, assim, as Mas tem pessoas. elementos na sua vida que te colocam o pé no chão, assim, né? Que te seguram, que te mostram ali que Mozão, Bruno é essa pessoa. Como eu falei, seu ele não marido. é uma pessoa conhecida, né? E ele surfou, eu tô com ele, a gente, esse ano, em 2026 agora, a gente tá em janeiro, em março a gente faz 15 anos juntos. Tô com ele desde que eu tenho 19. Então ele viveu. Imagina, Maria. Ele viu cada passo que você deu, Cada né? detalhe e viveu junto comigo esse meu sonho. Então ele é a pessoa que ele acha que quando às vezes eu tô com o meu pezinho um pouco assim, flutuando demais, ele pega e fala: "Querida, tudo bom?" Não começa com esse, não vai dar showzinho de estrela aqui não, né? Teve uma vez que eu ia fazer uma publicidade e deu tudo errado. Não fizeram do jeito que a gente tinha combinado. E aí eu fiquei muito chateada. E aí eu lembro de eu estar dentro do nosso carro. E eu falei pro Bruno, Bruno, não tô acreditando que isso aconteceu. Não fizeram o que eu pedi. Sei que lá o que das contas. Lalalala." Ele virou pra mim e falou, Tati, a gente vai ter que criar uma solução agora. Essa sua reclamação é válida. Eu, inclusive, acho que você está certa. Porque realmente não fizeram o que foi combinado. E a gente tem que fazer o que é o combinado. Mas até outro dia você estava pegando 4 transportes públicos para ir para Globo. Esse trabalho que você vai fazer são quantos salários que a gente recebia? Então vamos solucionar? Vamos tentar olhar esse copo, né? Que você está botando ele transbordando. Vamos olhar ele um pouquinho mais tranquilo? E vamos dar um jeitinho aqui, porque não vai adiantar nada reclamar. A gente vai ter que fazer, você vai ter que sorrir. Aí acho que é essa troca. E ele ali, ele é o melhor parceiro pra falar pra mim, Tati, não, menos. E eu faço várias coisas. Por exemplo, ai, Tati, na hora de tirar uma foto, você tem lado? Não tenho lado, não, filha. Porque eu não quero ficar com essa coisa, não, senão daqui a pouco eu tô só. Essas coisinhas, assim, que de famoso, eu não gosto. Tão cafona, né? Eu falo, não, gente, tá ótimo. Maravilhoso. Tati, você quer ser preservada assim? Tudo mais. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá tudo certo, vambora. Muito bom. Bom, bem antes de ser jornalista, você foi atriz mirim, né? Foi. Participou do programa Gente Inocente, com Sim. Márcio Garcia. Como é que foi aquela experiência de criança, atriz, né? E como é que ela te ajudou a, enfim, exercer sua profissão hoje? Como é que ela te ajuda? Eu acho que em tudo, né? E é muito louco eu ter trabalhado na Globo quando eu tinha 9 anos. Então eu ficava dentro de um camarim junto com outras crianças. Depois eu volto para a Globo como estagiária de jornalismo, passo a ficar na porta desses camarins para tentar entrevista com esses famosos. E hoje eu volto a ter um camarim, só que dessa vez um camarim da Tati Machado. Assim, isso Isso é muito doido na é cabeça, muito, né? Maria, muito louco, muito louco. Mas aí eu acho que é o que também me traz essa base e esse pé no chão real, porque é muito maluco, né? Eu ter essa trajetória toda e com certeza o teatro especificamente foi o que me moldou. E eu lembro, uma vez no Saia Justa, a gente estava conversando sobre se a gente se reconhece na nossa como a gente era criança. E aí eu e a Eliana, a gente respondeu que perfeitamente. Eu ainda sou, com 34 anos, quase 35,
Eu sou a mesma. A mesma menina que ia pro Gente Inocente. A mesma. Igualzinha. Só que agora não cresci muito. Não cresci muito. Com quase Quanto meu você tamanho. mede, Tati? 1,50, Maria. Isso é uma outra coisa. As pessoas me param e falam: nossa, Tati, eu achei que você era mais alta, né? Eu falo: eu sei, eu sou muito pequenininha. Mas é isso, deu ainda ser aquela mesma garota. Você lembra, você tinha esse sonho quando você era criança? O que você sonhava? Você se via? Hoje, quando você olha, você fala, caramba, eu me vi onde eu tô. Não? Eu queria ser totalmente atriz. Eu queria ser atriz, era o meu sonho. Mas eu fazia espetáculo de teatro e com 13 anos eu me toquei que... 12 anos, na verdade, eu me toquei. Eu não ganhava, tipo, eu tava ganhando R$ 1 por final de semana, assim. E era um trabalho, sexta, sábado e domingo. Eu não ia pras festas dos meus amigos. Meus amigos já estavam na época que viajavam em grupo com o pai de alguém. Eu não podia ter nada disso. E aí eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero? E aí eu abandono o teatro de um dia pra noite mesmo, assim. E minha mãe sempre foi aquela pessoa e a gente não tinha grana. Então, as minhas amiguinhas faziam balé, jazz, sapateado, aula de canto. Eu só era uma bolsista da escola. E aí eu... Escola particular. Não, da escola de A escola de teatro, né? Bolsista lá. E aí a minha mãe sempre... Você ama isso, faz isso, não importa o que for. Mas aí nesse momento eu falei, cara, eu acho que não é isso. Só que aí, quando eu decido isso, eu falo, eu vou ser jornalista. Porque eu vou ter que trabalhar de alguma maneira comunicando alguma coisa. Então esse sonho, a verdade é que ele fica guardadinho. Então, o resto da minha adolescência e o começo da minha vida adulta já foi achando que eu ia ser uma jornalista, que eu ia escrever matéria, que eu ia nessa pegada. Só que, sendo estagiária da Globo, o autor lá da Globo, chamado Lucas Paraíso, ele foi numa reunião, que minha chefe da época chamou ele, e era uma reunião interna. E aí eu fiz a apresentação, ele virou pra minha chefe e falou assim, você tem que fazer alguma coisa com essa menina. E aí, assim que teve uma oportunidade de começar a fazer alguma pílula, o que vai acontecer nas novelas, para as redes sociais, ela me chamou, muito por conta dessa visão dele. E eu já era na redação, imagina, né? Despachada. Eu conseguia entrevista, assim, entrava em camarim, virava amiga da Anitta e conseguia entrevista com ela. Ia parar na Globo.com com uma entrevista maravilhosa que eu fiz com ela. Eu conseguia, de alguma maneira, ter esse jogo de cintura ali com os artistas. E aí eu falo, meu Deus, é possível eu juntar o jornalismo, que é a minha paixão, com aquela paixão que estava ali guardadinha. Então não era um sonho presente, mas era um sonho guardado, sabe? E aí eu falei, o quê? Eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. E eu achei que eu fosse ir muito pro caminho ali, trabalhando já no entretenimento, eu achei, Maria, que eu ia que eu ia trabalhar, que eu queria ser diretora de algum programa. Eu tava mais indo nesse sonho do que o sonho de voltar a aparecer na televisão ou me comunicar falando com as pessoas, sabe? Você falou, né, da mistura de jornalismo com entretenimento, que é uma coisa que você faz muito bem. É. Você enxerga algum limite? Você acha que essas duas coisas se misturam? Como é que você vê essa... Eu acho que se mistura muito, eu acho que a gente trabalhando com programas de variedades, né, com programas de entretenimento, muitas vezes, especialmente no encontro, você tem que noticiar alguma coisa importante. Mas aí eu acho que o que entra a pegada mais de entretenimento é como que você vai comunicar, entendeu? Essa comunicação um pouco menos séria, né? Que a gente cresce vendo o jornalismo lá, né? Tipo, mais sério. Mas como que você consegue ser séria, entregar uma notícia importante, mas conseguir falar fácil? Conseguir trazer isso. Então, eu acho que é mais nessa pegada quando junta o jornalismo e o entretenimento na minha visão. E, de qualquer jeito, por exemplo, agora com a cobertura de Big Brother, o meu jornalismo aflora muito, né? Primeiro, nossa memória, né? Que a gente aprende a trabalhar ela e você lidar com 100 dias, com várias coisas que acontecem, com as ramificações, com 20 participantes, sei que lá o que... A história pregressa do programa. A história pregressa do programa. Então, assim, você tem que ser uma caixa ali para conseguir, né, reviver tudo, relembrar, tá tendo uma casa de vidro, naquele ano tal foi a primeira casa de vidro, tem isso. Então o jornalismo, ele vem muito para mim nesses momentos. Você se tornou uma espécie de especialista nos realities, nas novelas. O que te encanta? O que te é mais desafiador nesses assuntos para você tratar deles?
Eu sempre gostei do universo dos famosos. Eu lembro que eu fazia escola de teatro em Ipanema e morava no Leme. O meu pai me buscava de bicicleta. E eu lembro que a nossa brincadeira era fazer o alfabeto de famosos. Letra A, Antônio Fagundes. Letra B, Bianca Bin. Letra C, Carolina Dickmann. Era a minha brincadeira com 7 anos. Eu paro pra pensar, era a nossa brincadeira. Quando chegava no N, a gente nunca sabia um artista com N. Aí eu falava, Nair Belo! Era isso sempre foi. Eu sempre gostei de assistir com os meus avós maternos, novela. Então eu sempre tive muito próxima desse universo. Então quando eu comecei a falar sobre isso, é aquilo que eu falei, eu já fazia isso. Eu comecei a trabalhar com isso. Então, essa coisa de aproximar, de trabalhar com o que você gosta, com o que você consome. Então, é muito isso. Por isso que eu falo que eu ainda sou aquela menina. Eu ainda sou ela, ainda me vejo muito nela, porque ela é exata, eu sou exatamente o que eu desejava de alguma maneira lá atrás. E então novela, esse universo, trabalhar com gente assim, com as e contar história, né? A gente é, teve Vale Tudo recentemente. Imagina, eu não era nascida e eu poder fazer um remake dessa novela que é tão falada, e eu como jornalista falo, é maravilhoso, muito Muito bom. bom. E você se especializou em roteiro também, história da Sim, arte. sim. Isso deve ter te ajudado. Como é que isso te ajuda a alimentar, assim, a ampliar os seus horizontes no entretenimento, no Muito. jornalismo? Não, até no meu trabalho com redes sociais, com publicidade, assim, muitos dos roteiros que eu escrevo, que eu faço, são roteiros que eu mesmo falo, não, peraí, deixa que esse aí eu quero pegar e escrever. Eu sempre gostei muito. Então, a maioria das coisas que a gente constrói hoje eu acabo não dando conta. Até pouco tempo, eu que fazia tudo que eu falava, era muito roteiro que eu mesma, junto com uma equipe, a gente estruturava junto. Hoje eu já tenho que, às vezes, deixar, por conta das outras demandas, tenho que deixar mais pro nosso time abraçar, mas sempre ali, pô, vamos colocar isso. Acabei de ver esse meme. Isso aí faz sentido com aquela coisa. Então a gente vai trazendo. Eu tenho um tesão enorme pro roteiro. Um Muito tesão, assim, legal muito, isso. muito grande. Isso é muito legal. Agora, você, né, Tati, tem esse carisma gigante. A que você atribui essa sua característica? Como era a sua casa? Como era o clima no Leme ali que você, dentro, né? Se a gente é fruto das nossas referências, claro, das nossas vivências, mais do que, né, das nossas raízes, o que você identifica que foi fundamental para desenvolver esse carisma, que acho que nasceu com você, né? Eu acho que carisma tem isso de nascer, mas eu acho que era impossível não nascer tendo a mãe que eu tenho. Porque eu falo para as pessoas, vocês só conseguem me entender depois que conhecem minha mãe. E agora, né, a gente no final do ano passado, a gente fez a vinheta de fim de ano e a gente levou um familiar. E eu levei a minha mãe. Cara, Que emoção. as pessoas, assim, todos os artistas que eu encontrava e que conhecia minha mãe toda despachada no 220, todo mundo falava: Ah, Tati, entendi. Entendeu? Realmente o fruto não cai longe do pé, porque é igual, assim. E a minha mãe sempre foi essa pessoa. E criou a gente de uma forma muito livre mesmo, eu e meus 2 irmãos, com muitas dificuldades em muitos e muitos momentos, mas é uma mãe que sempre quis que a gente fosse feliz. E minha mãe sempre falou pra mim, Tati, você tem uma estrela. E eu acho que de alguma maneira eu acreditei. Sabe? Ela sempre falou assim, Tati, você tem uma estrelinha, você tem uma estrela. E eu ficava tipo, depois quando você vai entendendo, vai crescendo, é mãe, né? Você acha que a mãe não vai dizer isso pro filho? Mas de alguma maneira ela me fez acreditar, né? A gente às vezes não acredita na gente. E mesmo, às vezes me sentindo diferente das minhas amigas ou qualquer coisa assim, eu sempre tive uma autoestima, sabe? Sempre falei, então tá. Acho que acreditei nessa coisa da estrelinha da minha mãe. E ela, eu acho que é essa pessoa. Ela é essa base pra eu ter tanta confiança, assim, também. Porque ela me criou dessa maneira. E essa alegria, da onde ela vem? Cara, eu nem sei. Acho que no último ano me fiz muitas perguntas, né? Inclusive sobre essa alegria. Porque Porque. também pode ser uma prisão, né? Mas eu acho que de alguma maneira é também. Porque eu não trabalho, eu não conheço um meio termo, entendeu? Então, assim, eu tô sempre muito alegre, eu sou essa pessoa, eu falo que eu tenho pacto com felicidade, e tenho mesmo. Mas os meus buracos são muito buracos, não dá pra ser só um buraquinho, entendeu? Então eu não consigo, esse meio termo que é fogo, assim, pra mim. De tipo, como é que tem esse meio termo? E aí a gente, quando trabalha com a televisão,
você pode, às vezes, ter que controlar o que você tá sentindo. Só que aí que entra a coisa da transparência, do meu jeito de ser. Então, assim, vai ser pra falar isso? Eu vou falar isso. Vai ser pra chorar porque eu fiquei emocionada? Chora com cara feia. Não tenho essa marra de tipo, ser essa pessoa perfeita que vende na rede social só o que ela quer e que, tipo, olha como ela tem a vida maravilhosa, como só viaja pra lugares lindos. E eu não sou essa pessoa. Então, acho que... Mas é muito difícil. É também um aprisionamento, de alguma maneira, essa alegria toda. Porque ninguém é alegre o tempo inteiro. Mas eu queria acreditar que sim. Pra mim ia ser tão mais legal. Mas é uma coisa assim, por mais que você esteja falando, né, de como eu vou estar, eu vou parecer do jeito que eu estou, mas tô falando de uma cobrança com você mesma, pela alegria, sabe? Às vezes de não botar a tristeza pra lá, não querer ouvir e meter a alegria na frente. Como é que você lida? Eu acho que eu nunca fiz muito de tipo, peraí, eu tenho que meter a alegria. Eu acho que isso eu nunca fiz. Se eu tô na merda, eu vou estar na merda mesmo. Mas assim, o que eu tenho mais é a parte interna, como você tá falando. De, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô tão legal. Não tô tão legal, mas aí eu acho que eu preciso também me ouvir mais. Sabe? Entender que tá tudo... Tati, tá tudo bem. Tu não tá felizona, filha. Tá tudo certo. E eu acho que é isso que eu lidei muito, muito, muito. Tô aprendendo ainda, sabe? Aos pouquinhos. Não sei se ainda tô muito bem, não. Mas realmente, eu não sei te responder de onde vem essa alegria. Talvez realmente sei te responder falando da família que eu tenho, sabe? Do amor pela vida. E sua família tinha relação com a arte? Porque assim, O você quê? foi pro Mask Singer, né? E aí ficou lá em Nem me sexto fala, lugar, você- cantou. olha. De onde vem tanto talento? É a cara de pau, menina. Não tem talento, não. Eu sou dedicada. Eu falo, às vezes eu acho que eu surpreendo um pouco, porque eu tenho esse jeito engraçado e tudo mais, então todo mundo tá sempre rindo. Mas eu sou muito nerd. Entendeu? Você estuda, né? Eu sou muito séria. E o meu trabalho é uma coisa muito importante. Então eu posso, em alguns momentos, parecer, talvez não tão comprometida, se você me julga só olhando por fora. Mas eu sou nerd, entendeu? Eu, tipo, é isso? Então tá, é aula de canto que tem que fazer? Vai ser vergonhoso, mas eu vou, entendeu? Eu tenho muito isso. Mas acha que você surpreende as pessoas de ser estudiosa justamente porque você tem esse lugar da alegria e acham que talvez você não seja séria como... Eu acho que surpreendo. Eu acho que surpreendo, assim. E eu acho que me surpreendo também. Porque eu acho que às vezes eu mesma me questiono das minhas próprias habilidades. De tipo, será que eu só tenho talento pra fazer isso? Mas eu sou de uma geração, né, que é a geração que começa a fazer um pouco de tudo. Que a gente, sabe, é pra fazer isso, a gente faz muita coisa, né? E aí, às vezes, você se questiona, mas peraí, será que eu sou especialista em alguma coisa? Será que eu sou mediana em várias coisas, mas não tão boa em uma? Eu acho que tem esses momentos, assim, acho que... Rola uma síndrome de impostora às vezes o ali, quê, né? minha filha? O quê? Nossa Senhora! Muito, muito mesmo, muito. Olha, falou tudo pra mim agora. Muito Rola bom. muito. Pois é, a gente tem que lutar contra ela, não deixar ela ser maior do que a nossa vontade de Então, ir, mas né? aí eu ainda nunca me travei por isso, não. Como eu falo, eu vou. Que bom. Me chamou, mas o Masked Singer... Ai, que vergonha. Não, gente, eu achei maravilhoso. Foi muito bom. Voltando a pensar na sua carreira, né? Você vem construindo uma trajetória cada vez mais consolidada na televisão e crescente nas redes sociais. Mas eu queria saber, assim, até o momento. Que momento glorioso da sua carreira, assim, como você considera mais importante, assim? Eu acho que o Dança dos Famosos. Primeiro que... É porque o Dança dos Famosos, Maria... Ele uniu as duas coisas na minha vida. Ele uniu muito o profissional e muito o pessoal. Primeiro que o Luciano tem um programa de uma exposição muito grande. Então, de ficar conhecida, das pessoas falarem de você. Então, teu nome dá uma circulada muito grande. Então, profissionalmente, te projeta a ter outras chances, a fazer publicidades, a ter grandes oportunidades profissionais. E, pessoalmente... mexe com um lugar que eu sempre quis fazer o programa, desde que eu só assistia o quadro. E aí eu entro pra Globo, começo a cobrir os bastidores desse programa. Então eu fazia entrevista com os famosos que naquele ano estavam lá. E aí eu viro essa famosa e mexeu muito com o meu pessoal no sentido de
me empoderou muito num lugar de ser capaz, de me sentir capaz, e não só de dançar, no caso, mas capaz de tudo, assim. Uma sensação de voar. Eu acho que a dança me deu uma sensação de voar. E fora de a capacidade no sentido de eu tinha às vezes vergonha. O meu professor, ele falava, Tati, porque a gente tá pensando de fazer o aéreo tal. E eu falava, bebê, não tem condição. E eu ficava com vergonha dele me segurar e eu ser pesada demais pra ele. E ele me provava que não, que dava pra gente voar. E aí eu acho que fazendo uma metáfora mesmo, vai muito além da dança. É muito além da dança. Mexeu. Tanto é que eu Mexer com falo representatividade, né, muito. Tati? Eu, quando ganho, eu não sei de onde saiu da minha cabeça que eu falei: o corpo que dança é o seu corpo. Dancem, dancem, dancem. E é isso, assim, o corpo que dança é o seu corpo, se solta. Você E mostrou dança, que qualquer corpo pode dançar. e dança na vida, entendeu? De se empoderar nesse lugar, de eu sou, bater no peito e eu sou capaz. Porque a gente, às vezes, a gente duvida até da nossa própria capacidade. Então, acho que eu entrei duvidando da minha capacidade e saí falando: o quê, querido? Joga no meu peito. E levou, né? Peguei um carro, menina. Pois é, mas você levou junto com você muita gente que não se encaixa nessa prateleira do corpo padrão que se impôs, né? Então, assim, houve um feedback muito grande de pessoas de Sim. corpos diversos. Tanto positivo quanto negativo. Acho que até hoje invalidam muito eu ter ganhado. Porque. E eu acho que tem um resquício, tem um fundo, na real, um fundo de preconceito mesmo, de não entender que esse corpo é um corpo capaz de dançar, e mais do que um capaz de dançar, é capaz de ganhar algo. Porque é muito mais fácil, a gente estar muito mais ligado ao não ganhar, né? A ser o tal do incapaz, a não conseguir chegar lá. Então tem muito esse lugar ainda hoje, entendeu? Então a gente teve agora a edição de 2025, toda semana que me marcavam falando: vai ser roubado mais uma vez. Vai ser como fizeram com a Tati. Entendeu? Só que é ao mesmo tempo, por isso que eu te falo que foi tão importante, foi talvez um marco pra mim. Porque não me incomoda. Não me incomoda porque eu sei o que eu passei lá. Eu sei o que eu me dediquei. Então, eu mesmo com qualquer comentário negativo, e os positivos se sobressaem muito mais, em primeiro lugar, eu sei o que eu passei. Então, assim, eu sei que eu fui merecedora. Porque eu me dediquei muito para aquilo acontecer. E eu era merecedora, assim como os outros dois que estavam lá comigo. E nós estávamos, muito mais do que a galera que fica criticando, torcendo um pro outro. Se eu não tivesse vencido, eu já tinha vencido, Maria. Eu já tinha vencido. Já tinha vencido. Eu dancei tango, na sequência a Ana Maria estava lá no dia, ela chorou falando de mim. E falando que se orgulhava de mim. Então, quando eu saí para botar outra roupa para fazer a segunda apresentação, eu saí falando: cara, eu ganhei. Eu já tinha vencido há muito tempo. Ficou 4 meses no ar, eu já tinha vencido no primeiro mês, sabe? Então, assim, é muito nesse lugar. E o que as pessoas se sentiram representadas é tão grandioso. Então, eu faria tudo de novo. Eu viveria tudo de novo. Eu acho muito interessante você conseguir ter essa presença de espírito e esse olhar, dizer: esse problema não é meu, esse problema é das pessoas, né? Porque às vezes a gente absorve. E também você levantou um debate gigante da importância de falar sobre preconceito nas suas redes e também da importância de vai ter corpo mais gordo nas redes sociais, nas mídias, no entretenimento, na nossa sociedade, na publicidade. Vai. Eu acho que a gente já esteve um pouquinho melhor. Eu acho que nos últimos tempos, especialmente, a gente viu uma volta da magreza muito grande. Tipo, já usei a diversidade, já trabalhei com ela, mostrei que a gente tá dentro aqui do que tem que fazer direitinho. Mas eu acho que já começou um distanciamento de novo disso, que me preocupa, assim. Eu, quando eu entrei na Globo, pra aparecer na televisão, eu sabia que talvez eu fosse impactar algumas pessoas, mas eu não sabia que seria tanto. Então, eu me senti, de alguma maneira, quando eu comecei a aparecer, aprendendo também. E ganhando uma autoestima que eu não tinha, entendeu? Então, se você abrir o meu armário era muito padrãozão. Eu quase não usava cor, eu quase não usava estampa, porque eu também tinha muitas questões. E eu virei uma mulher gorda já adulta.
E aí, ao mesmo tempo que isso é bom, porque eu não passei, talvez, por um bullying na infância, também foi muito ruim porque eu tava virando uma mulher. Me conhecendo, conhecendo mais o meu corpo, me conhecendo sexualmente. Então, isso me deu uma pirada, assim. E eu falei, eu não quero isso, eu não quero ser essa mulher gorda, não. Como é que eu faço pra não conseguir ser essa mulher gorda? Então, teve esse momento e... Mas era uma cobrança, era uma cobrança de fora pra De dentro, fora pra né? dentro, de fora pra dentro. E eu acho que o que me salvou foi o meu jeito de ser e a minha autoestima. Muito feita pela minha mãe, eu acho, de como eu fui criada também. Então quando Você sempre se achou bonita? não no lugar de me achar bonita. Eu acho que eu não me acho bonita nem até hoje, sabe? Eu acho que eu sempre fui a... Como é a palavra? Eu sou interessante, mas nesse lugar assim, tipo, ela é... Borogodó. Ou ela tem um borogodó, mas eu queria, pô, mas o bonita não vem também, não? O bonita? Se ela não vem. E eu também vivo isso até hoje, sabe? De tentar, tipo, eu não coloquei faceta nos dentes, o meu dente é um pouquinho mais tortinho, tô até pra colocar um aparelhozinho, mas não tenho pretensão nenhuma de ter o dente padrão que todo mundo tem. Eu ainda nunca fiz botox, eu ainda não fiz nenhum procedimento. E não porque critico isso, mas é sobre mim, entendeu? Acho que esse momento, quando eu senti que, eu acho que agora é o momento, eu vou fazer, e é isso. Eu acho que eu estimulo as pessoas a serem o que elas quiserem. E eu não quero ser uma mulher gorda, eu quero ser uma mulher saudável. Entendeu? Eu tenho uma genética que talvez me leve a isso. Eu não quero fazer restrições na minha vida a ponto de eu não conseguir viver e não ser feliz vivendo. Mas assim, eu sei que eu preciso me cuidar, eu sei que eu preciso fazer um exercício físico. E não porque eu sou uma mulher gorda, mas porque todos nós precisamos, sabe? Não Ser quero. saudáveis, Não, né? eu não gosto muito dessa coisa que falam muito. Ela tá romantizando, né? A obesidade. Não, filho, eu só quero que você seja feliz, que esteja com seus exames ok, eu quero estar com a saúde bem, o resto é consequência. Meu corpo vai mudar de acordo com os meus hábitos. Total. Mas você chegou a emagrecer 14 quilos durante o Dança dos Famosos, o que não foi uma busca, foi uma consequência, né? No processo de emagrecimento, você chegou a dizer também que era regularizou o funcionamento do seu corpo, porque tinha coisa do ovário policístico. É exatamente isso. Né? Mas... é muito louco isso, porque com certeza você começou a receber elogios. Nossa, como você tá linda, como você tá magra. E a gente gosta de elogio. Né? Esse elogio relacionado à magreza, que estrago que isso pode causar? Assim? Muito, porque eu confesso pra você que é gostoso demais. É aquele meme que tem, nossa, gostoso demais. É gostoso demais. Todo mundo quer ser validado. A verdade é essa, todo mundo quer se sentir bem. Então é claro que eu trabalhando com mídia e recebendo opiniões alheias das pessoas, mas recebendo comentários de, nossa, Tati, você tá linda, nossa, que corpo, tá gostosona, né? Você fica meio excitado daquilo, você fala, pô, maneiro, então tô no caminho certo. Só que aí eu tenho que tomar um freio de tipo, peraí, mas esses elogios eles estão vindo porque eu estou emagrecendo. Mas as pessoas sabem se eu estou emagrecendo de forma saudável? Porque eu posso estar o quê? Sem conseguir me alimentar direito, eu posso estar passando por algum perrengue na minha vida que ninguém nem sabe. Então, no caso especificamente do dança, acabou sendo muito importante para mim, porque de fato eu tenho ovário policístico. Que dificulta a insulina, né? Fica um pouco desregulada e dificulta a sua menstruação regular. Então, eu estava numa fase da minha vida que eu não menstruava. Eu menstruava um mês, daqui a 3 meses eu menstruava de novo. Então, o processo de emagrecimento, a minha insulina também diminuindo e tudo mais, fez com que eu voltasse a menstruar regularmente. Então, naquele momento, aquilo ali foi importante para mim. Como você falou, não foi algo que eu busquei, foi uma consequência daquela vida que estava acontecendo louca, né? Os treinos, tudo, era muito cansativo, e joga pirueta, roda pra lado, pro outro. Mas para mim, naquele momento, foi bom. Mas eu ficava tentando buscar o tempo inteiro. Não, gente, isso aqui tá acontecendo pra mim, porque isso aqui tá sendo bom pra minha saúde, mas eu não vou cair
nessa de tipo, eu preciso continuar, para continuar recebendo esses elogios, eu preciso continuar emagrecendo, 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 porque é aí que você aceita ou você mais valorizada. Eu ficava meio bugada. Associar a beleza à magreza É. um mecanismo muito perverso, É né? muito triste, na verdade, né? Muito triste, porque a gente tem muito costume de julgar o outro. Muito costume. É fácil, né? E hoje, quando a gente tem um celular na palma da mão, fica mais fácil ainda, porque você se esconde atrás de uma tela para falar, né? Mas aí tem aquela clássica que nossas avós falavam, nossas mães, que quando você aponta um dedo, você tá com quatro virado para você. Então, tento não absorver muito esses comentários e tento levar para as pessoas, cara, seja feliz do jeito que você é. A gente, até onde sabe, a gente tem essa vida, né? E aí cada um acredita nas coisas que acredita, nas religiões que tem. Mas assim, a gente tá vivendo essa vida. E aí, como é que você quer viver ela? Você quer viver ela se matando, se destruindo, falando mal do outro, ou você quer viver ela de uma maneira leve, sabe? Aí é muito louco porque você não escapa de nenhum jeito, né? Porque Nada. assim, além de ter gente celebrando sua magreza, teve gente também decepcionada te acusando de trair um movimento, como se uma pessoa com um corpo mais gordo quisesse emagrecer, como se não pudesse também. Não, né? esses dias eu vi Gabi Amarantos emagreceu muito, né? E ela com certeza tá sendo muito questionada sobre isso e especialmente tá ouvindo comentários de quanto ela tá mais bonita, né? Mas aí quando você vai ver a profundeza disso, ela perdeu um irmão pra diabetes, poxa. E ela viveu isso dentro de casa. Então, assim, ela viu que pela saúde ela precisava daquilo. E eu, como uma mulher gorda, vendo uma mulher que emagrece, vou ficar virando pra ela e falando que ela traiu o movimento? Só quem sabe da vida dela é ela, sabe? Só quem sabe do que passou na vida dela, no que ela passa familiarmente é ela. Então ela tem que fazer o que deixa ela feliz. Eu vou julgar alguém que fez uma bariátrica. Eu lá sei por que ela fez essa bariátrica. Será que ela estava correndo risco? O que estava acontecendo com ela? Então, assim, eu procuro sabe, não ficar falando da vida do outro, não ficar julgando a vida do outro. E mais, cara, a gente não sabe o que o outro tá passando, entendeu? Então, eu vi comentários como esses de, meu Deus, ela está emagrecendo, meu Deus, ela tá... Gente, eu acho que quando você tem hábitos, eu, por exemplo, eu sigo uma influenciadora que chama Letícia Muniz. Eu adoro ela é uma musa inspiradora pra mim, eu sempre falo dela, sempre que tenho oportunidade. Ela faz aula de sapateado, bateria, nada no mar, faz academia. Ela é uma mulher gorda. Mas ela é a mulher mais saudável e mais ativa que eu conheço. Então, aí, nos últimos tempos, o corpo dela deu uma emagrecida. E aí já vai a galera cair em cima. Mas é fruto de uma rotina que ela tem. O nosso corpo vai se moldar de acordo com o que você está fazendo naquele momento. E ela sendo julgada, entendeu? Meu Deus, o corpo dela está emagrecendo, hein? Por que será? Meu Deus. Ai. Haja paciência. Haja né? paciência, Nossa Senhora. Você vem se tornando uma voz muito importante sobre vários aspectos, né? E aí tem esse casamento maravilhoso com o Bruno Monteiro, seu parceiraço, né? Parceiraço, Nossa Senhora. É uma relação linda, cúmplice, né? De tanto apoio mútuo aí. Eu queria saber também se o fato de você ter se casado com um homem negro, te fez refletir sobre seus privilégios como uma mulher branca. Todo dia. Todo dia. Eu acho que conviver com o Bruno, eu acho que ele também foi aprendendo muita coisa. Eu acho que ele foi se reconhecendo cada vez mais, como a gente está junto desde muito jovem, ele foi se reconhecendo mais como um homem negro durante o nosso relacionamento também e com as vivências que ele foi passando já também mais velho, né? E me mudou completamente, porque... E agora a gente já viveu dois momentos. Um era quando eu não era conhecida, e agora também as coisas que acontecem eu já sendo conhecida. Os acessos que ele ganha e, tipo, por eu estar junto. Então, até mesmo ir numa loja e ser tratado muito bem, porque eu tô junto e me reconhecem. Antigamente não era assim. Antigamente não era assim. Já vivemos muitas coisas, Maria, juntos. Já fomos uma vez uma loja de tênis, juntos. E a gente tinha uns 3 vendedores com uma única mulher. E nós estávamos procurando ali o tênis, ninguém veio atender a gente. E assim, não tem como não falar que isso era por conta de
olhar pra ele e falar, esse cara não vai comprar aqui, esse cara não tem o poder de estar aqui, de comprar aqui. Só que aí também tem um lugar de cada pessoa reage de um jeito. O Bruno, muitas vezes, ele guardava. E aí, às vezes, eu tomava a frente também. E porque a gente sabe que é mais fácil eu tomar a frente. Porque as pessoas vão me ouvir mais, né? E aí a gente... Os dois foram aprendendo juntos nesse processo, mas já moramos em prédio onde abriam a outra porta para ele entrar, já moramos em prédio onde, sabe, a janelinha do elevador, aí quando ele abre, a pessoa leva um susto. Nesse nível, assim. E aí recentemente, nós estávamos passeando com o nosso. Não, nós estávamos passando, eu, minha mãe e o Bruno. E aí tinha uma mulher de costas num prédio, e aí o cachorro dela tava cheirando, farejando a porta desse prédio. E aí nós estávamos andando, voltando, nós três, assim. E a moça olhou foi voltar, né? Porque ela tava de costas. Maria, ela tomou um susto. Só que minha mãe tava na frente, minha mãe não entendeu. E aí depois a minha mãe caiu a ficha dela do que tinha acontecido. Cara, minha mãe ficou revoltada. Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, isso é o que o Bruno passa. E eu acho que uma vez que foi mais impactante pra mim, Maria, foi quando uma vez eu virei pro Bruno e falei, Bruno, eu tô um pouco envergonhada. E aí ele falou, por quê, Tati? Aí eu falei, porque às vezes eu atravesso a rua pra pessoas como você. E aí ele virou pra mim e falou assim, Tati, a coisa é ainda pior. Eu, muitas vezes, atravesso a rua para pessoas que são como eu. Então, isso eu lembro da gente falar, essa fala que eu tô te dando é de quando eu tinha 19 anos, sabe? E que eu tava entendendo que eu casei com um homem negro e que a gente vai viver coisas juntas, sabe? E então a gente começou a falar mais sobre isso, entender mais sobre isso. E agora a gente vai nos lugares, sempre comentamos quantas pessoas negras tem nesse recinto, quantas pessoas. Porque incomoda muito, é muito difícil, mas esses dias a gente estava. E ainda mais quando você começa a ganhar dinheiro, né? De você começa a ter acesso a lugares que você não tinha antes. Esses dias a gente estava vendo, estava falando sobre essa coisa de quando você como que você quer se empoderar e falar sobre isso, né? O Bruno tem altas conversas com a própria família dele. Deles sentarem, conversarem, sabe? Da realidade, do que já passaram. O Bruno foi um menino criado na Urca, um bairro nobre do Rio de Janeiro. Só que a mãe dele era cantineira da área militar, do Forte. Então, mesmo ele morando ali, ele era um menino que não era chamado para uma festa, pô. Por que que ele não era chamado para essa festa? Então, assim, ele viveu muitas e muitas coisas. E eu fico ali muito atenta e com um olhar muito atento para estar nisso junto com ele, de É isso alguma que eu ia maneira, te perguntar, poder usar a minha voz de alguma maneira para tentar falar sobre isso, sabe? esse Também. cotidiano te tornou uma mulher mais aguerrida com relação a isso e mais consciente do seu papel também na luta antirracista. Não, com certeza. E tem o que estar junto mesmo. Eu acho que tem como a gente estar junto. Eu acho que essa não é uma causa só de pessoas pretas e negras, essa é uma causa de todo mundo. Você tem como falar sobre isso, você tem como estar ativo nisso, de uma maneira responsável também, porque é aquela coisa do julgamento que a gente falou, né? Já ouvi, o próprio Bruno já escutou coisa de, nossa, mas você sofre alguma coisa? Sabe? Sério? Como assim? Das pessoas não estarem dispostas a escutar, a ouvir, sabe? A ter essa escuta ativa, de estar entendendo ali o que você pode fazer, o que você pode cooperar de alguma maneira. É muito, muito perverso mesmo. E tem a questão também, né? Não sei se ele é questionado por estar casado com uma mulher branca do outro lado, né? Da luta preta também. Então é um lugar. Ele é questionado, você acha? Eu acho que ele já foi, assim. Eu acho que não é uma coisa que acontece sempre. Mas eu acho que é uma consciência que ele mesmo tem. Eu casei com uma mulher branca também sabe, É uma responsa, é uma responsa né? também ali. Mas ele. E é o que eu falei, a gente começou muito, muito novo junto, muito cruz quanto a esse assunto, e a gente foi junto também, eu entendendo ele também, as questões dele. Fomos vivendo muitas coisas no processo, sabe? Já. Nossa, eu acho que a pior das vezes foi uma vez que a gente entrou numa loja.
E sabe aquela coisa bem casal? O homem vai pro lado do homem, a mulher vai pro lado da mulher? Eu fui e um segurança recebeu. Esse dia eu chorei muito. O segurança tava com um rádio no ombro, nunca esqueci. E ele recebeu atividade com um rapaz de casaco vermelho. E era o Você Bruno. ouviu? Eu ouvi. Era um rádio que dava pra escutar, né? Aqueles rádios assim que encaixa assim. E eu escutei, pô. E aí na hora eu falei, assim, não podia ser qualquer outra pessoa, porque na loja naquele momento só tinha eu e ele. Aí você imagina. Eu falo, meu Deus do céu. E aí, fora você ter aprendido uma vida inteira a se arrumar, a não esquecer documento. Eu vejo no dia a dia isso, a preocupação que ele tem. E isso é, é, Devastador, é né? triste demais, né? Triste demais. Bom, eu vi um TED seu em que você contava sobre a perda do seu pai, ao mesmo tempo que você vivia um momento de glória, que você fazia sua primeira publicidade, ganhava um dinheiro que sequer tinha imaginado. Como é que foi viver esses dois momentos? O auge da felicidade e o fundo do poço ali, né? Foi o que eu te falei, eu nunca consigo encontrar um meio termo. Então, eu passei muito a questionar as felicidades, os momentos de alegria que eu estava tendo. E sempre lidei com eles com muito medo. Então, assim, vou fazer o Dança dos Famosos. Meu Deus, vou fazer o Dança dos Famosos. Tensão, alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Acho que desde que o meu pai morreu, nesse momento onde eu estava vivendo a glória e fui pro fundo do poço, eu passei a ter muito medo das alegrias. Muito medo das alegrias. Porque eu sempre acho que depois dela vai acontecer alguma coisa. Pira da minha cabeça, que com muita terapia eu tô, É isso que eu ia falar, haja terapia, né? eu tô tratando, mas eu perdi meu pai de uma forma muito devastadora. Eu tava vivendo um momento muito feliz, assim, eu tava fazendo minha primeira publicidade, meu primeiro comercial de televisão, e a primeira vez que eu ia ver uma grana de verdade, assim, tipo, caraca, ganhei dinheiro, dá pra fazer uma coisinha com isso aqui. Isso aqui dá pra gente começar a pensar em investir, em poder fazer uma viagem legal, dá pra fazer alguma coisa. E nesse mesmo dia eu tava no Cristo Redentor fazendo essa publicidade, e eu tentei ligar pro meu pai, pra minha mãe, meus pais já não eram casados há muito tempo, meu pai era solteiro. E aí a conexão tava horrível, então com quem eu consegui falar, não dava pra falar, porque eu tava num corcovado, a conexão tava ruim. Aí eu falei, quando eu chegar em casa, eu mando pra todo mundo que eu tava lá. E aí eu mandei pro meu pai a minha foto, eu de braço aberto assim, o Cristo Redentor todo azul, e eu no Cristo à noite, pô, não é uma coisa que acontece, o Cristo não fica aberto à noite. E aí, na mesma hora, ficou só um tracinho na mensagem pro meu pai. Na mesma hora eu falei, tem alguma coisa errada. Só que quando eu scrollei a tela, isso era uma quarta-feira à noite. Eu vi que eu não falava com meu pai desde a segunda noite. Sendo que meu pai era daquele que mandava corrente, ele mandava pra mim, beba água, filhinha. A gente tinha uma rotina de, mesmo não se falando no telefone, a gente tinha uma rotina. E eu tava trabalhando tanto que eu não falei com meu pai, pô. E aí eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui até o apartamento do meu pai e não consegui. Me deixaram entrar no prédio, um prédio sem porteiro. E aí ele morava sozinho. E aí eu batendo na porta, ele não, ninguém abria. A vizinha do lado chegou e falou assim: Você tá procurando o Marco? E aí, na mesma hora, eu respondi. Antes dela falar, eu falei: Meu pai, ela falou: Olha, eu não vejo ele desde segunda. Eu falei: Ué. E aí ela falou: E sempre que ele dorme, ele deixa a frestinha da janela aberta. E lá é muito. A janela é quase perto da outra janela. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu chamei, pra resumir, eu chamei um chaveiro pra abrir a porta. E quando o chaveiro começou a abrir a porta, ele falou, tem chave dentro. E aí eu falei, meu Deus, eu vou viver isso, assim. E de alguma maneira parecia que eu já sabia. E eu sou filha única por parte de pai. E o meu irmão, na época, meu irmão por parte de mãe, ele foi lá, um amigo nosso também. E aí eles entraram no apartamento, eu fiquei no corredor. Isso já de madrugada. E aí eles entram, não acham meu pai. Aí o meu irmão parou no corredor do banheiro e é um apartamento quarto e sala, então ele é uma reta só. Aí meu irmão acendeu a luz. Quando meu irmão acendeu a luz, meu pai tava lá. Só que meu pai tava vivo. E todo mundo aquela gritaria. Aí o meu irmão foi lá junto com o Bruno e ele falou: "Olha, ele tá no banheiro, deitado. Tá tudo bem. A gente não sabe o que tá acontecendo, vai lá falar com ele." E aí eu lembro que eu entrei, Maria, e falei pra ele: "Pai, eu vim te buscar, eu cheguei." Mas assim,
me sentindo o maior cocô do mundo, né? Porque eu não tinha chegado, né, de alguma maneira. E aí eu virei e comecei a correr contra o tempo pra levar meu pai para um hospital. E eu descobri que meu pai não tinha plano de saúde. Nunca era uma conversa, mas meu pai era. Ele era concursado, eu achava que ele tinha, mas nunca foi uma conversa nossa. Por que que não foi? E aí eu levei meu pai pro Miguel Couto, no Rio. E pra quem conhece o Rio, a gente muitas vezes quando passa lá é muito difícil, né? Porque ficam aquelas famílias na porta. E eu já famosa, de alguma maneira, já era não tão conhecida como hoje, mas já era conhecida. Eu virei uma daquelas famílias que suplicava por uma notícia do teu familiar. E tendo que fazer selfie com as Tendo que pessoas. fazer selfie com as pessoas. E aí eu me escondia dentro, como era pandemia ainda, eu me escondia dentro do hospital pra poder conseguir alguma notícia, assim. E eu vi de tudo lá. Eu lembro que eu abri um bloco de notas e aí eu consegui, aí, jornalista que sou, né? Você via aquelas residentes todas felizes daqui, daí você via que alguns médicos que às vezes tinham até um relacionamento, você via coisas e essa sensação da vida que continua enquanto tem uma parada ali, sabe? Senti muito isso. E meu pai fez uma cirurgia, ele já estava num estado de coma, meu pai teve um aneurisma cerebral. E aí ele viveu, isso aconteceu no dia 7/7. De E isso, 2021. de 2021. E aí o meu pai, depois de alguns dias, morreu. E tem momentos assim muito difíceis. Eu lembro que eu vivi coisas muito difíceis lá, naquele hospital. Na hora que eu precisei pegar a certidão do meu pai para poder agilizar coisas de velório, eu lembro que o rapaz que foi fazer, ele estava anotando assim as coisas. E aí ele foi anotar a profissão, aí foi botar servidor público. E aí o cara virou e falou assim: esse é sofredor que nem eu, né? E aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim: mas você tá aqui, né, moço? E nesse mesmo dia, nesse mesmo lugar que eu tava esperando esse documento, tinha um aniversário de uma pessoa. Então, enquanto eu tava na porta esperando o documento do meu pai, pra poder continuar com tudo, uma pessoa entrava com um refrigerante, o barulho do micro-ondas da pipoca explodindo. Enquanto isso, atrás tem aquele quadro de escrever branco, escrito gaveta tal, o nome da pessoa. E eles tirando foto do aniversário com aquele fundo. Então, as memórias são muito difíceis e uma culpa muito grande que eu sei que racionalmente eu não tenho essa culpa. Mas emocionalmente é difícil fugir dela. Porque se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse trocado a mensagem, se eu tivesse falado com ele na terça de manhã, porque eu cheguei, ele estava vivo. E parece que ele ficou vivo pra não me deixar viver isso. Não, meu amor, não tem nada, é vida, cara. Isso é vida, isso é vida. Mas é muito E duro. a gente não controla nada, Tati. Eu que aprendi muito isso, né? E assim, eu fiquei resolvendo todas as coisas. Eu sou uma pessoa que eu não paraliso. Por incrível que pareça, quando eu vivo dificuldade na vida, eu consigo tirar uma racionalidade e, faz o quê? Tomar E decisão. eu tomo decisão. Eu não sou daquelas pessoas, e tem muitas que são assim, não julgo essas pessoas também não, que petrificam, né? Eu ajo. Então eu tava resolvendo tudo. Eu nunca vou esquecer, eu acho que eu nunca falei isso. Na época, a Ana Furtado me ofereceu ajuda. Financeira. Não foi, tipo, diretamente financeira. Mas ela falou, Tati, eu posso acionar o Paulo Niemeyer, que é um mestre, né, disso. E eu falei, não, tá tudo bem, eu tô dando aqui. E aí eu penso, será que se eu tivesse aceitado, se meu pai estaria aqui? Mas o meu pai, Maria, ele não ia sair sem sequela. E meu pai era a pessoa mais independente do mundo. Meu pai, ele prezava pela independência dele. Ninguém sabia da vida do meu pai. Ele estava estudando, ele estava Ele fazendo estava na faculdade. Ele era muito.
Ele era aquela pessoa que eu jamais achei que poderia morrer de uma forma assim. Ele era muito saudável, muito assim, assustadoramente. Ele era mais saudável do que eu. Ele era muito assim, demais. Ele não teria conseguido sobreviver com sequela. Ele não conseguiria ter vivido, ter sobrevivido comigo parando a minha vida por ele. Ele não teria conseguido. Ele não teria conseguido. Isso seria pra ele uma dureza, assim. Mas é muito louco viver. E é muito. A parte. Eu tento ressignificar toda hora. Toda hora. A minha vida é. E eu tento ressignificar coisas. Tento encontrar outros olhares para as dificuldades, assim. Tento mesmo. E o meu pai, eu acho que ele é mais presente hoje do que o que ele era. Sua Sabe? memória, nas coisas que Ele você... é. Ele tá em mim o tempo todo, sabe? O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Esses dias eu tive que pegar umas fotos, chorei, chorei, chorei. Porque meu pai, ele. E isso é muito bom eu ter tido esse pai. Ele pegava as fotos, né? E ele escrevia nelas. Meu pai sempre teve esse costume. E eu sempre tinha olhado só as fotos. Eu nunca tinha lido. E aí, esses dias eu peguei uma foto que tava assim. Faltava uma semana pra Tatinha nascer. Eu falei, meu Deus. E se eu olhasse aquela foto, eu não saberia. E se ele não tivesse escrito, eu não saberia que aquela foto da minha mãe com ele faltaria uma semana pra eu nascer. Ele era demais, assim. E ele tá presente todos os dias, eu ressignifico todos os dias isso. E ele foi um pai maravilhoso, mas é difícil. Difícil demais. E deve dar uma tristezinha também dele não estar presente agora, Nossa! vendo o seu sucesso, assim. Ele né? amava e ele. Mas ele pegou um pouco. Então eu lembro que às vezes ele ia para uns bares para almoçar aqui no Rio de Janeiro e ele me mandava assim, ele tirava foto da televisão e eu aparecendo na televisão e ele me mandava assim. Imagina só se descobrissem que eu sou seu pai. Porque ele era essa pessoa que eu falei, muito discreta com a vida dele. Então não era uma coisa, não é que nem a minha mãe, que chega sai. e tal. Essa daqui é minha filha, Tati Machado, conhece minha filha? Ele era uma pessoa mais na delezinha, sabe? Sim, Tati. Ai. E você tá falando, né, sobre como você foi aprendendo a ressignificar as É. coisas. 2025 foi um ano de muitas conquistas pra você, mas também marcado por uma outra perda gigante. Como é que você saiu dessa dor dilacerante? O que ela te ensinou? Eu não queria ter aprendido nada, né? A verdade é essa. Eu digo que eu não queria ser fortuna, eu não queria ter aprendido nada, eu não queria ser mãe de anjo, como falam, eu não queria. Eu tinha um outro propósito pra minha vida, mas já que eu sou, eu abraço tudo, entendeu? Então acho que foi o melhor ano da minha vida e o pior ano da minha vida. E isso é muito. Eu achava que já tava bom. E é muito louco viver tudo isso ainda sendo jovem, né? E ter. E aí, quando eu olho o entorno dos meus amigos e tudo mais, a única perda que eles têm é de um namoro, ou no máximo, sabe? Porque eu já tive essas vivências que me fortalecem, que me deixam forte também, mas que eu não queria ser essa fortaleza toda também, não. Eu falo que foi o meu melhor e meu pior ano, mas agora, em 2026, eu tento. Eu quero tentar achar que foi mais melhor, é ótimo, mas que eu tento colocar que ele foi melhor do que pior. Porque foi o maior presente que eu podia receber, mas eu não. Foi muito. Ainda é assim, eu não consigo. Da mesma maneira que você me perguntou da onde eu tiro essa alegria toda, eu também me questiono sobre a minha própria força, sabe? Eu. Volta e meia, eu tô fazendo uma coisa completamente aleatória e me vem na cabeça, tipo, como é que eu tô viva? Sabe? De como é que eu tô viva mesmo, Maria? Como é que eu estou viva? Eu não sei te responder. Como que eu tô viva? É claro que assim, A gente eu posso, descobre eu posso forças. tentar te responder dizendo que o amor pela vida, olhar minha família, o Bruno, que é o maior parceiro que eu poderia ter, O trabalho o te trabalho, salva. me salvando todos os dias também. Eu podia te responder tudo isso, mas ainda assim eu não sei como que eu tô viva. E a falta de controle, você falou de a gente não tem controle, né?
Só que de alguma maneira eu ainda tinha um pouco, ainda encontrava alguns controles e eu perdi totalmente o meu controle. Outro dia eu tava indo pro trabalho e eu moro muito perto da Globo de São Paulo. E aí eu tava escutando uma música do Djavan, que é meu cantor preferido, e eu comecei a chorar. Você lembra qual era a música? Era Pétala, porque quando eu tava grávida, eu falei pro Bruno, Bruno, se a gente tiver uma menina, por que a gente não coloca Pétala? A gente vai poder dizer que a música do Djavan é pra ela. A gente vai poder dizer, e de alguma maneira eu sou muito nostálgica e acho que talvez por ser jornalista, eu sou muito das memórias. Então eu sou uma pessoa que vivo dessas memórias, me alimento por essas memórias. Então, quando ele vira, e aí quando eu tô no carro e eu começo a escutar Pétala e eu volto pra quando eu descobri a gravidez, que eu não sabia se era menino ou menina, a história da Pétala, aí eu chorei. E aí eu mandei uma foto com a cara igual que eu tô agora e mandei pro Bruno e falei assim: tem dia que é noite. Mandei pro Bruno. Aí eu fui, falei, não posso chegar assim no trabalho, disfarcei, cheguei no trabalho. Toquei a vida. Daqui a pouco, passou 1 hora e pouco, o Bruno começa a me ligar. Me ligar. Eu falei, o que aconteceu com o Bruno? Aí eu atendi e falei, o que foi? Ele, o que houve? Aí eu falei, o que houve do quê? Ele sempre mandou uma foto chorando. Essa é a minha nova vida. Eu já tinha esquecido aquilo, eu já tava tocando a vida. É esse descontrole total de, tipo, você ter momentos de muita tristeza. Essa é a minha fase que eu tô agora do luto mesmo. Porque o luto, ele não é linear, Não, né? não, ele São é... lutos diferentes do seu pai e do Rael. O que Ah, a terapia do luto te ensinou? Porque é importante dar nome às dores, às é. coisas, né? É aquela história de ressignificar o meu pai. Porque eu lembro que 1 mês depois que meu pai morreu, eu tava rindo de alguma situação. E eu falei, mas peraí, como é que eu tô rindo se eu perdi o meu pai, pô? O que tá acontecendo? Quem é você? Que coisa, que garota que é você? Que você tá rindo? Você tá se divertindo? E aí aquilo bateu muito pra mim, de eu perdi um pedaço de mim e eu tô tocando a vida, que como é que você toca a vida depois disso? Agora, com o Rael, eu não precisei passar por esse questionamento, porque eu sei que tá tudo bem. Eu sei que e começa a ser você começa a se agarrar em ser por ele, da mesma maneira que eu me agarrei de eu vou tocar a vida e eu vou fazer a vida lindona pelo meu pai. Eu acho que agora eu tenho todo dia isso com o Rael, todo dia, todo dia. E eu falei, né, no começo, o meu desejo e é muito louco essas fases do luto mesmo. No começo eu queria, Maria, nunca ter passado por isso. Eu queria nunca ter ficado grávida. Mas depois de alguns meses, eu entendi que eu viveria tudo de novo, mesmo que eu tivesse esse desfecho. Porque eu senti o maior amor que eu já senti. Então, como eu posso colocar isso para um lugar tão negativo se aquilo foi a coisa mais feliz da minha vida? Só que, já falamos aqui hoje, eu tô numa fase de me sentir mais incapaz. E tudo bem, De tipo, tudo bem, se permita. de tipo, eu não consegui. Te dá uma sensação assim, de eu não consegui, pô. Eu não terminei o que eu fui fazer. E isso é muito duro. É muito duro. Muito de você questionar a tua própria capacidade, do que você. De se sentir incapaz e de ter muito medo. Eu, no momento, vivo. Tenho muito medo da morte. De perder as pessoas que eu amo. Então, talvez isso. Uma super proteção. De tipo, eu não quero. Nada pode mais acontecer. Eu não posso passar por mais nada. Não é possível, pô. E eu vivi muitas coisas. Meu pai morreu. Eu perdi minha melhor amiga com câncer. Meu irmão teve câncer. E eu fiquei grávida. Então eu. As felicidades e as tristezas, felicidades e tristezas. E a vida, ela é assim. Ninguém tá. Ela é uma gangorra. Eu falo, né? A vida é uma gangorra de emoções. Ela é uma gangorra de emoções. Mas eu tô vivendo a vida que eu não escolhi pra mim. E isso é muito, sabe? Eu tô vivendo aquilo que eu não combinei, né? Eu tô numa uma versão minha que não era a versão que eu queria estar. Eu tô nesse misto, assim. Mas é muito interessante como você transforma em força, porque você vive, mostra para as pessoas Eu sem mostro. problema a sua alegria, a É. sua tristeza. É um pouco o que te leva para frente, é que te dá gana. É o que me de ser de salva verdade, mesmo. né? É o que me salva mesmo. E uma vez eu vi logo.
Às vezes eu vejo comentários das pessoas, os comentários maldosos, das pessoas dizendo assim: nossa, mas esse tema de novo, não vira a página. Se o Rael tivesse aqui agora, comigo, ele seria dono de todos os meus stories, de todas as minhas publicações, de todas as minhas falas, de todos os meus encontros. Por que que só porque ele não tá aqui, ele não pode ser? Maria, eu recebo mensagens tão difíceis de pessoas que já passaram pelo mesmo que eu e o Bruno. Tão difícil. E as pessoas me perguntam assim. Eu recebi uma mensagem essa semana dizendo: Tati, a minha filha acabou de passar pelo mesmo que você. Eu estou passando o seu perfil para ela e seus vídeos para ela para dar força para ela. Então, mais uma vez eu te digo, não queria ser voz, não queria ser voz para, porque eu queria estar com a minha vida como eu planejei. Mas já que eu tô nessa, o que que eu posso fazer assim? Então eu respondo as pessoas em áudio, para elas terem certeza que sou eu respondendo. E eu falo, olha, o começo é assim, assim, assado, depois você. Eu lembro de que eu não tava. Que as cores não estavam como as cores. Pra mim, assim. Eu lembro de cada passo que eu passei e de. O primeiro ano é muito difícil porque ele é marcado de muitas datas, né? Então, quando fez 6 meses, eu falei, meu Deus, eu estaria agora começando a introdução alimentar. Você tem isso. Eu tô te dando entrevista aqui, eu ainda tenho leite, pô. Hoje. Então é muito. E tô trabalhando. Porque eu quero isso, mas assim, eu tenho uma lembrança todos os dias. E eu tive um parto normal, Mari. Normal. Eu senti todas as contrações, eu vivi tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu ressignifiquei. Porque o pior dia não foi o dia que eu descobri tudo. Descobri que o meu neném não ia ficar mais comigo. O pior dia é um dia comum. É o dia que eu tô indo pro trabalho e escuto pétala e me acabo de chorar. O pior dia do luto não é o dia que acontece a situação. O pior dia do luto. E não é. Ai, é um dia de cada vez. Não é um dia de cada vez. É uma hora de cada vez. É muito mais profundo, assim. Muito mais profundo. Sim. E ser uma pessoa que trabalha na televisão e tem a vida exposta é também muito difícil, né? É isso que eu ia te perguntar, assim, você, por ter exposto a gravidez, toda a sua alegria e tal, acabou que quando aconteceu essa tragédia, você teve que dar um pouco de satisfação. Você em algum momento se arrependeu de ter exposto, não? Eu acho que eu expus até pouco. Sabendo, enquanto eu tava grávida, eu eu falava assim, poxa, eu podia fazer tantos videozinhos, né, sobre isso. Eu queria tanto, eu falava pro Bruno, queria fazer um vídeo, uma série. A gente até pensava, eu junto com a minha equipe, fazer uma série contando como é que eu descobri, contando cada coisa. E aí eu declinava de alguma maneira. Eu falava, ah, não, deixa eu viver isso. Então, assim, eu ainda acho que eu expus pouco perto do que eu podia expor mesmo, sabe? Mas eu tô na casa das pessoas de segunda a sexta-feira, então assim, não tem como não expor. O meu corpo tava ali falando: "Oi, tô grávida, tudo bem?". E você é transparente, você tem Ah, essa muito, coisa. muito. Não Por tem... isso que eu, mas foi muito difícil. Eu, quando a gente postou o anúncio do que tinha acontecido, a minha assessora tá aqui, ela não me deixa mentir. Eu tava deitada. Eu tinha acabado de ter o Rael. Eu tinha acabado de ter ele. E eu aprovei um texto, pô. Porque era importante pra mim. Tipo, eu queria que as pessoas soubessem de uma maneira próxima ao que eu diria, assim. Eu tinha acabado de ter ele quando eu anunciei. E não foi algo que a minha equipe não passou por mim. E é aquela coisa, eu ali naquele dia eu criei uma força e um trabalho de ressignificar que, assim, só quem tava lá comigo, com o Bruno, entende, assim. E foi um dia. O parto foi lindo. Dentro de. O que eu sinto é que eu nunca. Me fizeram uma pergunta numa das entrevistas que eu dei quando eu tava grávida, que era o que mais mudou em você. E aí eu respondi: eu me sinto uma super heroína. Eu me sinto a pessoa mais forte do mundo. E nem quando eu recebi a notícia de que o meu bebê tinha morrido, eu me senti fraca. Eu ainda assim me senti forte. E todo o processo que eu vivi do luto, inicial especialmente, todo esse processo, com muita tristeza, ainda assim foi dentro de uma redoma de força que eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar.
E nessa redoma a Alexa foi muito importante, né? Nossa, da mesma maneira que eu tô conseguindo ser para outras pessoas. Ela se deslocou da dor dela para viver um pouco a sua. E isso é muito forte, né? Assim, esse apoio feminino. Você foi super acolhida também no Saia Justa, todo mundo Muita. te acolhendo. Porque não era pra eu voltar pro Saia, né? Eu ia sair de licença e não ia voltar. Só voltaria numa próxima temporada. Eu sinto que as pessoas me procuram hoje nas redes sociais. Tati, acabou de acontecer comigo. O que que eu faço? Como que é? Porque as pessoas já estão me vendo fazendo as coisas. E eu lembro que quando aconteceu comigo, é claro, na mesma hora eu pensei na Lesha, que já era minha amiga, mas a gente não tinha uma proximidade tão grande assim. E aí ela já estava começando a fazer algumas coisas, começando a voltar a trabalhar. E aí você olhava aquilo e falava: Meu Deus, então será que um dia eu vou conseguir, se eu sobreviver até lá, continuar a vida? A vida dá para continuar? Então eu tinha muito isso. Você ligou para ela? A Lesha me mandou mensagem, ela mesma: Tô aqui e tudo mais. E ao invés de eu responder só: muito obrigada, eu falei: Eu quero. E aí eu e o Bruno, a gente foi pra casa dela e do Ricardo. Passamos uma tarde toda lá. E aí eles explicaram pra gente como é que foi o processo. E eu acho que uma das coisas mais fortes, assim, também não sei se eu já comentei, que eu vivi com a Alexia e com o Ricardo, junto com o Bruno, durante a viagem que a gente fez pra Amazônia, que a gente resolveu ir junto. Nas minhas conversas com o Bruno, a gente tentava ressignificar tudo o que aconteceu. A gente falava, e isso eu falo com muita transparência. Eu falo assim, a gente falava: Poxa, Bruno, imagina ter passado o que a Alexia e o Ricardo passaram. Eles foram pro hospital com as malas. A Alexia fez um ensaio fotográfico. Ela ficou 2 semanas lá para poder ver se conseguia dar tudo certo. A Lelém nasceu. Eles alimentaram uma esperança de que aquilo podia continuar, podia dar certo, podia. E aí tudo aconteceu. E aí eu falava com o Bruno: Pô, Bruno, imagina passar por isso. E aí um dia a gente conversando na Amazônia com aquela natureza, a Alexia e o Ricardo viraram pra gente e falaram assim: O que vocês passaram a gente não consegue nem imaginar, porque a gente acha que é muito pior do que o que a gente passou. E a minha visão e do meu marido era de que como o que eles passaram é muito pior do que o que a gente passou. Pra você ver como cada experiência é uma experiência. Cada família tira uma força de onde consegue. E como a gente se encontra nessa dor, assim. Muitas relações, elas surgem da dor. E a nossa relação surgiu da dor, de apoio. Você falou, a Alexia distanciou a dor dela, mas eu nem acho que ela distanciou a dor dela, Maria. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que ela, pra me ajudar a viver a minha, ela revisitou a dela. E que não é fácil você também fazer isso. Enquanto ela já estava numa outra fase do luto, que eu não estava ainda. Entendeu? Mas quando ela falava pra mim, você não imagina o conforto de quando ela falava pra mim, falava: Aconteceu igual comigo. Aí eu falava: Tá, então eu não é uma coisa só comigo, assim, é muito forte, assim, muito forte. Eu não desejo pra ninguém. Isso me trouxe medos muito grandes, assim, mas me trouxe uma força, um olhar pra vida Eu vi diferente. você falando uma coisa que é muito isso, né? Que a vida te prepara para as vitórias, né? Para ganhar uma nota boa, para ganhar um grande amor, para ganhar dinheiro. Mas ninguém ensina a gente a perder. Ninguém ensina a gente a perder. Ninguém. A gente não tem uma aula de como a gente perde. E cada perda é uma perda. Não tem. E quando você vive uma perda, você revisita outras. Então, quando você vive um luto, você pega o luto de tal coisa que já aconteceu na vida, você vai. E aí você encontra tudo de novo e você acha que você não vai conseguir voltar pra beira, que você não vai conseguir voltar pra cima ali da água e você acha que você não vai voltar e você volta. E você volta questionando seus propósitos Muito, também, né? muito. Questionando suas prioridades, questionando muita coisa. E o trabalho me salvou de alguma maneira também. Eu sempre fui muito apaixonada pelo que faço e eu sabia que eu precisava voltar a trabalhar, porque eu sabia que eu precisava ocupar minha cabeça com uma coisa que eu gosto. E muita terapia. E Mauro, E Mauro, seu cachorrinho. nossa, Maria, é outra coisa assim que eu acho que foi a melhor coisa. Eu tinha muito medo
Porque o nosso cachorrinho tinha morrido depois de 13 anos com a gente, que era o Brutus. E eu sei o poder que um animal, pra quem gosta de animal, o poder que ele tem. E eu tava com um instinto de cuidado, né? Tava preparada pra cuidar, Maria. Eu tava preparada pra cuidar. Tava pronta pra cuidar. Então, eu, preparada pra cuidar, eu falei, então vamos pegar um cachorro, né? E a gente veio com ele, que trouxe muita alegria para nossa casa, muita alegria e o ocupar a mente com outra coisa, porque senão você fica no looping do que você viveu demais, assim. Ele trouxe realmente muita felicidade pro nosso lar, muita felicidade, esse cachorrinho. Que lindo. Você é muito corajosa, sensível, acolhedora. Falta você acolher mais você mesma. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas eu queria isso, assim, porque é muito importante viver intensamente. Eu me identifico com você, você é muito intensa. Sou mesmo. Né? E é uma forma de você honrar mesmo as outras existências, quem veio antes de você, as suas perdas, aceitar a vida de coração aberto, porque isso é muito difícil também, você saber o momento que você tem que agir e o momento que você tem que aceitar. É aceitar o que vem. Mas é difícil aceitar, eu acho, né? Muito difícil. Aceitar, assim. Na verdade, é um processo mesmo de aceitação, assim. Eu ainda não aceito muito bem tudo o que aconteceu comigo. Porque me questiono muito, né? Pô, por que comigo, pô? Porque eu... O que eu fiz? Por quê? Mas agora já tô mais numa fase de por que não você? De lembrar assim, Tati, você não é tão especial assim. E eu acho que só pessoas muito fortes podem passar por isso. Então eu sou essa pessoa forte. Eu acho que tô no processo de tudo, ainda muito medrosa, sabe? Com tudo também. Essa que eu falei que eu tô mais protetora zona, com muito medo. E é muito difícil, o quartinho dele ainda tá lá. Ainda não consegui mexer muito, assim. Consigo entrar, já consigo pegar uma coisinha ou outra, mas ainda não consegui guardar. Não consegui doar, ainda não consegui entender muito. E olha quanto tempo já passou. Né? Isso. Para de se cobrar de se cobrar tempo. Mas assim, e no começo, Maria, eu falo isso que até para ajudar as pessoas que passam pela mesma situação. Primeira coisa que você pensa é no quarto. Primeira coisa. E o quarto? E as coisinhas que eu já tenho? Por quê? Por que que eu pensava nisso? Porque é a coisa mais concreta que você tem do seu bebê. Então, assim, é aquele sapato que você planejou ele usar, aquela roupa que você planejou. Então, é tudo muito sobre a expectativa que você tinha. Eu fico, volta e meia, eu imagino eu dando papinha pra ele, sem ter certeza como seria. Eu me imagino eu amamentando, sem ter certeza se eu conseguiria amamentar. É tudo sobre a expectativa. Então, o quarto, que é a coisa mais concreta, que você tem palpável, que você tem, é a primeira coisa. Aí depois você entende, não, mas peraí, deixa eu fechar essa porta aqui. Ela fica lá. Eu entro quando eu achar necessário. Não preciso me desfazer daquilo agora. Não preciso mexer aquilo agora. Tem gente que prefere que aquilo desapareça. Alguém da família desaparece com aquilo. Cada um tem um jeitinho. Mas é a primeira coisa, assim, que bate assim, pá! E tá lá, assim. Ainda quando eu tiver 100% pronta, eu vou mexer. Vou viver aquele momento também, que é um processo também. Tem muito sonho ali. Mora muito sonho ali. Muito sonho. Com certeza você vai renovar os seus sonhos. Por quê? Porque a vida presta, não Ela presta. Ela presta. Às vezes ela teme te dizer que talvez ela não preste não, que não valha tanto a pena. Mas pra mim, eu também faço esse exercício de que eu amo muito a vida. Eu amo muito a vida. E eu tô aqui por ele agora. Tudo que eu faço é pelo meu filho. Eu tenho um orgulho danado de ser a mãe dele.
Obrigada a meu você amor. pelo carinho. Desculpa a choração toda. Eu sabia que eu ia chorar, mas essa sou eu, não tenho problema com isso, não. Você é de verdade. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo coração aberto, por trocar, por estar tão inteira como Conta você é. comigo, conta comigo.